Então, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a esse nosso encontro, esse evento sobre a NR1 e a Lei da Saúde Mental. Eu sou a Vanessa Malerba, estou aqui com a Isabela Bischoff. Para quem ainda não nos conhece, não entrou aqui conhecendo agora, eu sou consultora em recursos humanos. Tenho trabalhado muito com questões de riscos psicossociais, mesmo antes disso se tornar uma lei, tá? Quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, convido a conhecer aí as minhas redes sociais. E a Isabela Bischoff está aqui como advogada, consultora jurídica empresarial, para falar dos reflexos dessa lei, né? Afinal de contas, é uma lei, né? Para a questão empresarial, aí, o que a gente vai ver nesse ambiente de trabalho, quais são os benefícios, as questões que a gente vai trazer, as multas que a gente pode ter nessa empresa, tudo que a gente pode falar sobre NR1 e Lei da Saúde Mental hoje, a gente vai falar, tá? E a gente quer que seja um evento muito interativo, então, se você tem dúvidas, perguntas, comentários, manda no chat, que a gente vai interagir com você também, tá? Isa, quer se apresentar também? Bom, você já fez uma ótima apresentação, mas para que o pessoal saiba um pouquinho aí quem sou eu sou advogada, sou especialista em gestão empresarial e tributária, tá? Recebi esse convite da Vanessa porque também me interesso muito pelo assunto, tanto da NR1, que é uma norma reguladora aí que a gente tem do Ministério do Trabalho e do Emprego no Brasil, quanto também dessa nova lei da saúde mental no ambiente de trabalho. E eu, como gestora empresarial, vejo que isso vai ter um enorme reflexo no nosso cenário ali de negócios, dos empresários, nas empresas, né? Quais serão os ônus, quais serão os bônus, como isso pode repercutir numa esfera trabalhista, por exemplo, numa responsabilidade, né? Qual que é o papel desse gestor, tanto da empresa, né? Se vai ter um benefício fiscal ou se não vai, o que a gente espera, né, desse resultado. Então, eu acho que vai ser um bate-papo muito legal. A gente espera uma interação do pessoal, é para ser realmente algo, assim, bem inicial, porque a gente já estava conversando sobre isso, acreditamos que isso vai se mudar um pouquinho ali ao longo do tempo, em razão de ser algo novo, algo ainda que vai ter algumas outras regulamentações, então é um assunto que ainda vai ter uma série de, como é que eu vou dizer, vai ser bem explorado no nosso cenário, né, porque saúde mental é sempre um assunto, sempre em voga, que chama muita atenção, a gente tem vários ramos falando sobre, então é isso. Muito bem, gente. Então, ó, para a gente entender o que a gente vai explorar hoje, o que a gente separou para falar aqui hoje, a gente trouxe as 7 principais dúvidas que aparecem aqui para a gente quando pessoas entram em contato com a gente, tá? Então, no meu WhatsApp, no meu Instagram, no meu LinkedIn, são essas as perguntas que eu mais recebo. Então, por isso eu falei, vamos fazer esse evento aqui, né, para esclarecer, deixar isso para o máximo número de pessoas terem esse conhecimento. Então, a gente vai passar primeiro pela explicação básica, né? NR1 e Lei da Saúde Mental é a mesma coisa? O que é isso? O que é NR1? Muita gente me pergunta isso também, né? Riscos psicossociais, o que é isso? Da onde surgiu essa palavra que esse pessoal está falando tanto agora? Preciso contratar psicólogos para a equipe? Será que isso é obrigatório? O que eu preciso fazer, né, para poder me adequar a essa nova legislação? Como proteger de que tudo caia sob responsabilidade da empresa? Essa é uma dúvida muito grande, né? O pessoal fala assim, gente, mas como é que eu vou separar o que foi a saúde mental do que foi o estresse que eu tive com meu filho, com meu marido, do que eu tive no trabalho, né? Como é que eu saio disso? Como é que eu falo? Como é que uma pessoa vai dizer que teve burnout no trabalho e garanto que não foi de outro lugar e está querendo colocar a culpa na empresa só para ganhar um dinheiro aí, né? A gente sabe que tem gente de má fé no mundo, né? Como identificar, então, elas estão bem ligadas, essa quarta e a quinta pergunta, né? Como identificar se a doença foi realmente causada ou agravada pelo trabalho? Como é que a gente separa isso? É muito difícil ter essa separação quando a gente fala de mente, né? Multas pelo não cumprimento da NR1
e benefícios que a empresa pode receber pelo cumprimento da Lei da Saúde Mental, tá? Então, vamos entender aqui. Se alguém tem alguma outra dúvida que não está nessas 7 aqui, como eu já disse, manda no chat que se a gente souber, a gente responde, tá? Pode ser também, de repente, ninguém sabe, vai saber, né? Ô, Vani, deixa eu trazer Oi. só uns dados que a gente já tinha conversado previamente com o pessoal aqui, e foi até engraçado porque coincidiu os dados. Saiu uma notícia muito recente, do G1, tá? E eu vou ler aqui, para ser bem criteriosa, o nome da notícia saiu bem assim, ó. Crise de saúde mental. Brasil tem o maior número de afastamentos por ansiedade e depressão em 10 anos. Esses são dados do INSS de 2024. O país registrou 470 mil afastamentos do trabalho por transtornos mentais. É o maior número desde 2014, tá? A gente está falando isso num cenário administrativo, tá? A gente está falando no âmbito do INSS. Vamos dar uma olhadinha no âmbito da Justiça do Trabalho? O Jota apurou que nos últimos 3 meses de 2024, a gente está falando de outubro, novembro e dezembro, a gente teve um aumento de dano moral em relação a assédio moral ou em relação a outro tipo de indenização vinculada a transtornos mentais, tá? Cerca de 30% das demandas que versavam sobre esses problemas acabaram sendo julgadas procedentes, tá? Então, a gente já vê aí um risco da empresa aumentado, tá bom? Então, a gente já vê também que no cenário do judiciário, isso já é um assunto que vem sendo discutido com bastante relevância, tá? E que está tendo repercussão financeira para as empresas, tá bom? Esse risco trabalhista existe. Então, já sai do cenário administrativo do afastamento e já cai na própria Justiça do Trabalho, ok? Muito bem. São números alarmantes, né? A gente tem aí que começar a olhar para isso. É justamente por conta desses afastamentos do INSS que a NR1 foi atualizada e a Lei da Saúde Mental no Trabalho foi criada, né? Então, vamos entender, né, essa primeira pergunta aí que vem com bastante frequência para mim, que é NR1 e Lei da Saúde Mental é a mesma coisa? O que é NR1 para começar a conversa, né? Então, para quem não sabe, para quem caiu aqui de paraquedas, está escutando isso pela primeira vez, NR, tá? Só NR, é a abreviação para norma regulamentadora, tá? Existem várias, eu não sei de cor quantas normas regulamentadoras tem, e a 1 é a primeira. Então, a NR1, ela regula todas as outras normas. Essas normas são um conjunto de diretrizes criadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego para assegurar condições adequadas de saúde e segurança no ambiente de trabalho. Então, quem lida com a parte de segurança, de saúde, aquele exame médico que a gente faz quando entra na empresa e depois, quando sai da empresa, também tem que fazer, isso é regulamentado pelas NRs, tá? A NR1, ela foi criada em 1978. Ó, a Sônia já mandou aí para a gente no chat 38 normas regulamentadoras. Então, É que cada norma acaba versando sobre um assunto, tá? A NR1 é por isso que ela foi atualizada, ela acaba versando exatamente sobre saúde e segurança. Então, é por isso que ela teve esse update em relação à saúde mental, especificadamente em razão desta lei que surgiu, né? Exato. Então, assim, a NR1, ela foi criada lá em 1978, ou seja, é coisa bem antiga, tá? Quem não conhece, quem nunca ouviu falar, porque talvez não trabalhe com isso, e aí falou, não sei o que é, né? E ela veio à tona e começou a cair na boca do povo agora em 2024, porque agora em 2024 ela foi atualizada, né? Porque o pessoal falou, pô, de 78 para cá, muita coisa mudou, né? Então, a gente tem que atualizar a norma regulamentadora também, né? E o ponto principal, que a gente já está em 2025, né? É que ela foi atualizada em agosto, só que existe um prazo para as empresas se adequarem a essa atualização, né? Para não ser uma coisa assim, atualizamos já para não sair multando todo mundo agora. Então, o prazo para as empresas se adequarem acaba em 25 de maio de 2025. Então, a gente tem aí, ó, a gente está em março, abril, maio, mais 2 meses aí para as empresas se adequarem nessa nova norma, nas atualizações que a NR1 está trazendo. E como bons brasileiros que somos, né,
pessoal deixou para a última hora. Podia estar fazendo isso desde agosto de 2024, mas o ano só começa depois do carnaval. Então, vamos falar disso agora, né? Agora, a lei da saúde mental não é a mesma coisa que a NR1. Então, existe uma lei, né, que é de 2001, que é a Lei da Saúde Mental, que protege os direitos de pessoas com transtornos mentais, garantindo o tratamento humanizado e restringindo internações involuntárias e abusivas. Né? Então, isso veio também aí para a gente proteger pessoas que, se a gente vê filmes antigos e tudo mais, tem algum transtorno, já é internado e não quer saber. Então, muita gente, quando começa até a falar, tipo, não existia autismo na minha época, no passado não tinha TDAH, não sei o quê, é porque agora a gente começou a falar mais sobre isso, né? De repente, no passado, ninguém nem sabia, simplesmente internava as pessoas e ninguém nem ficava sabendo. E aí, em 2024, veio a Lei da Saúde Mental no trabalho. Então, ela é bem específica, veio junto com a atualização da NR1, né? Que visa incentivar boas práticas e beneficiar empresas que cumprem essas práticas, concedendo o certificado Empresa Promotora da Saúde Mental. Então, são 3 coisas diferentes que se complementam uma nas outras, né? Mas não são a mesma coisa. E um ponto importante para a gente falar aqui é que, né, considerando o contexto de trabalho, né, porque a Lei da Saúde Mental ela é bem geral. A NR1, ela é obrigatória. Então, todas as empresas que têm funcionários registrados como CLT, né, porque a NR1, ela atua nessa questão da CLT propriamente dita, vai precisar se atualizar e vai precisar cumprir o que está escrito ali, que inclui a questão dos riscos psicossociais. Agora, a Lei da Saúde Mental no Trabalho, que é a 14.831 aí de 2024, ela não é obrigatória, ela é um benefício para empresas que ultrapassarem, vamos dizer assim, o que a NR1 exige, que for além, vai poder aplicar para receber esse certificado e ter aí alguns benefícios que a gente vai falar mais para frente, né? Estão ainda para serem regulados, mas principalmente de reputação, e a gente acredita que alguns benefícios fiscais também, né, Isa? Isso, e deixa eu só fazer um adendo, né? Quando a gente fala em fiscalização e penalidade, principalmente, a gente está falando da NR1, tá? Porque ela é uma norma regulamentadora vindo do órgão que fiscaliza, né? Que é o próprio Ministério, o Ministério do Trabalho e do Emprego, que depois vai acabar desaguando ali, a gente vai falar um pouco não, né? Que também acaba tendo um braço ali do Ministério Público do Trabalho, que faz toda essa fiscalização, né? E aplicação de sanções, né? E aí a gente tem esta lei que veio complementando, que ela somente vai fazer ali o quê? A promoção dessas boas práticas, desses incentivos, né? Porque, igual a gente fala, é tudo uma questão de ônus e bônus. Poxa, eu só vou receber fiscalização e somente vou receber penalidade? Não, nós vamos te incentivar, nós vamos atribuir aí benefícios, e atualmente a lei ali só está prevendo a certificação, mas é bem provável, né, conhecendo o Brasil do jeito que ele é, que vai vir sim um benefício fiscal, atrelado talvez mesmo com algum tributo ali relativo aos encargos trabalhistas, tá? Para a gente poder ter esse bônus no bolso do empregador, né? Porque o empregador, quando a gente fala, né, de empresa, a gente quer saber do respaldo financeiro, né? Então, é bem interessante que nós, aqui do tributário, já entendemos que vai vir, sim, alguma dedução, algum crédito, algum benefício atrelado a essa certificação, ao desempenho dessa diretriz aí da NR1, tá bom? Então, gente, para a gente continuar aqui, manda aí no chat, ficou claro? Tem alguma dúvida nesse contexto? Se quiser fazer perguntas, fica à vontade para mandar, tá? Então, aqui agora, a gente vai começar a entrar um pouco mais na NR1 propriamente dita, né? Por quê? Porque a Lei da Saúde Mental, como a gente comentou, ela é um benefício
que vai dar um certificado, que ainda tem algumas coisas para serem discutidas, para definir como que vai ser esse certificado, qual vai ser o benefício. Só que a NR1 já está batendo na porta. A NR1 tem um prazo aí até 25 de maio para as empresas se regularizarem para não serem penalizadas, né? E dentre outras atualizações que a NR1 trouxe, tá? Não foi só essa, mas dentre as atualizações que ela trouxe, uma que está caindo aí na graça do povo na internet, que explodiu, que está todo mundo falando, é esse tal de riscos psicossociais, né? E eu até perguntei aqui, antes da gente começar a gravar, qual que era a profissão de cada um que estava aqui assistindo a gente, porque a gente percebeu que tem muitos psicólogos que se inscreveram nesse evento, muitos psicólogos que estão seguindo a gente nas redes sociais, porque o pessoal fala, né, poxa, psicossocial, psicólogo. E eu, inclusive, cheguei a receber muitas mensagens no meu WhatsApp de psicólogos mesmo perguntando, Vanessa, eu estou recebendo empresas que querem saber se eu trabalho com riscos psicossociais, eu não sei nem o que é isso ainda, eu não sei o que eu preciso fazer, alguns perguntam, eu faço avaliação psicológica nas empresas. A avaliação psicossocial é a mesma coisa? Então, vamos entender, né, o que são esses riscos psicossociais para a gente tirar essa dúvida da cabeça, né? Seja para o psicólogo, seja para a empresa também, para não sair procurando profissional à toa, assim, né? De repente, sem entender o que realmente precisa. Então, riscos psicossociais, gente, são situações, tá? Presentes no ambiente de trabalho que podem afetar negativamente a saúde mental e emocional dos colaboradores. Então, o risco psicossocial é alguma coisa ali no ambiente de trabalho que pode me causar estresse, que pode me causar ansiedade, que pode me causar burnout, que pode agravar algum transtorno que eu eventualmente já tenha. Então, não é sobre a pessoa individualmente, se ela já tem algum transtorno mental ou não, se ela já tem uma depressão diagnosticada ou não, é sobre o ambiente de trabalho. Então, fazendo um comparativo aqui, né, com riscos físicos, por exemplo. Então, se eu trabalho como motoboy, né, poxa, eu sei que eu tenho um risco de sofrer um acidente, né? Eu posso me proteger usando capacete, usando luva, colocando aquelas capas pretas para que, se eu sofrer um acidente, não seja tão grave. Eu posso me proteger mantendo a velocidade adequada, mas o risco existe, né? Então, o risco, o que a NR1 está trazendo para as empresas agora é uma obrigatoriedade de olhar para o ambiente de trabalho, olhar para aquele redor ali e falar, poxa, será que isso que acontece aqui dentro do meu ambiente de trabalho, dentro desse escritório, dentro dessa fábrica, dentro dessa indústria, tá? E vale para todos os ambientes de trabalho. Isso é um ponto que está todo mundo meio com medo, assim, porque riscos psicossociais costumam aparecer bastante em ambientes de escritório que até então praticamente não tinha riscos, né? Porque quando a gente só falava de riscos físicos, riscos químicos, riscos biológicos, poxa, os riscos de acontecer alguma coisa num escritório é muito baixo, né? Mas relativo à saúde mental, já não é tanto, né? Então, a gente precisa começar a prestar atenção nessas situações que acontecem no ambiente de trabalho que podem afetar negativamente a saúde mental. E aqui eu quero fazer uma provocação com vocês, né? Quem está aí escutando a gente, né? Já percebe, assim, alguma coisa que acontece no seu ambiente de trabalho que você fala, putz, isso aqui me deixa estressado. Isso aqui, eu chego em casa e
quero tacar fogo porque eu não aguento mais todo mundo aquele trabalho. O que você consegue imaginar? Ou que não seja de você mesmo, mas que você percebe com outras pessoas. Enquanto isso, eu vou perguntar aqui, o Rômulo colocou, os riscos psicossociais já são mencionados no tradicional mapa de risco? Rômulo, mapa de risco, não sei, nunca ouvi esse termo, primeira vez que eu estou ouvindo, para ser bem sincera com você, tá? Mas a gente tem aí o que a Rina falou, o PGR ou PCMSO. Então, até o ano passado, né, os riscos psicossociais, eles não eram obrigatórios. Apesar deles terem lá alguma menção na NR17, eles estavam lá, assim, meio que escondidinhos, né? E agora, com essa atualização da NR1, a NR1 deixou escancarado e falou assim, ó, agora, a partir de 26 de maio de 2025, que é quando as empresas têm esse prazo para se adaptar, os riscos psicossociais vão ter que estar mencionados lá, tá? E aí, muita gente tem até me fizeram essa pergunta hoje, falando assim, vocês acham mesmo que a empresa vai mencionar um risco psicossocial no PGR? Vai dar esse tiro no próprio pé, falando que ela tem que ela comete abusos com os trabalhadores e alguma coisa nesse sentido? A grande questão é que o Ministério do Trabalho não é bobo, né, gente? Assim, a gente viu aí as questões, os números de afastamentos e tudo mais, e se não tiver isso identificado e mapeado, é um indício também de que você está querendo mascarar alguma coisa, né? Ô, Vani, só para complementar, tá? Quando ele fala mapa de risco, era uma questão que existia antes de uma atualização que a gente teve em 2022, tá? Dessa NR1, que daí a gente teve uma colega que virou e falou em relação ao PGR, né? E o outro lá que é GRO. Uhum. Antes ele era obrigatório, a gente fazia um mapeamento de risco ali, de todos os fatores que poderiam ali macular o ambiente. Hoje ele não é mais obrigatório desde 2022, porque ele teve o espaço dele foi cedido para ter esse PGR, tá? Que hoje é esse programa de gerenciamento de risco que hoje veio, né? Eles estão falando ali como é que foi as mudanças, tá? Porque ele também vinculava ali a questão do risco ocupacional. E hoje a gente já substituiu por esses outros dois programas ali, né, do gerenciamento, tá? Previu o mapa de risco físico que a Edilena está falando, tinha essa diferença, tá? É que hoje um deixou de ser obrigatório, que é o mapa de risco, tá? Mas se a empresa ainda utilizar provavelmente esse risco ocupacional, Rômulo, ele vai estar ali, tá? Junto com esse risco psicossocial ali que for analisado. Mas é que hoje nós temos outros documentos obrigatórios, né? Por causa dessas mudanças que tiveram a NR1, ok? A Caidilena até complementou ali também, era o PPRA, né? Isso, o PPRA também caiu, também não é mais obrigatório, foi substituído pelo PGR. Então, era um elemento mais gráfico, assim, que era o mapa de risco, e hoje em dia a gente tem um documento mais avaliativo, né? Que é o PGR, que é o GRO também, que também são coisas um pouco distintas uma das outras, né? E, reforçando aqui o que a colega disse, realmente, né, o PGR substituiu o PPRA, tá? Que também seria um outro documento, tá? Dentro da legislação ali que a gente tinha dentro dessas normas reguladoras ali, né? Regulamentadoras. Então, mas respondendo a pergunta do Rômulo direto, assim, sobre se estava lá mencionados no mapa de risco, não eram obrigatórios, né? Se tinha empresa que fazia, que já se preocupava com isso, maravilha, né? Agora, a partir de 26 de maio de 2025, quem já estava certo, ótimo, mas quem não tinha esses riscos psicossociais vai precisar incluir, tá? Então, é isso que é o risco psicossocial que a gente está falando aqui, que todo mundo está dizendo e entrou na internet para o pessoal saber, né? Então, já existem aí, né, cerca de 23 riscos psicossociais mapeados que os profissionais de segurança do trabalho já mapearam. Não é uma ciência exata,
pode ser que surjam mais números do que esses à medida que o pessoal for trabalhando e for identificando esses riscos. Só que existem, aí eu trouxe 5 que eu vejo que acontece em quase toda empresa, né? Que para a gente debater um pouco aqui. Então, expectativas divergentes, né? Esperar, um exemplo aqui, que se forneça um bom atendimento ao cliente, mas, ao mesmo tempo, fica lá te cobrando, fica cobrando o funcionário para não gastar muito tempo com esses clientes. Tem que ser rápido. Mas você tem que fazer um bom atendimento, mas tem que ser rápido. Não pode perder muito tempo ali. Então, tem uma expectativa divergente. A pessoa que está ali naquele posto de trabalho fica confusa, fica assim, mas, poxa, é para eu atender bem? É para eu atender rápido? O que ele quer que eu faça? Quer que é milagre, não dá? Então, isso causa uma cognição mental aqui que você fica, tipo, gente, uma confusão, que você fica, meu Deus, e agora? Né? Então, isso é um risco psicossocial. Falta de autonomia, né? Você não ser capaz de influenciar em nada no seu trabalho. E eu não estou falando que você vai o estagiário vai influenciar nas decisões da empresa lá, da diretoria, não. Mas você não poder influenciar na velocidade, na ordem, no cronograma de tarefas, você não poder influenciar em dar uma opinião de dizer, tipo, poxa, eu acho que se a gente mudasse tal ordem de fazer aqui as demandas na nossa equipe, funcionaria melhor. Você não conseguir ter nenhum tipo de influência de nada. Você tem que só seguir o que te mandam. Isso é um exemplo de risco psicossocial, que a pessoa fica ali, né, incomodada. Meu Deus do céu, eu não concordo com isso que estão falando para eu fazer aqui, e eu não posso mudar, eu não posso mexer. Isso dá uma angústia na gente, isso causa uma sensação de frustração. Então, é um risco psicossocial. Ritmo de trabalho. Então, sobrecarga ou subcarga também, né? Um trabalho muito monótono, um trabalho que eu não faço muita coisa, que não explora as habilidades que eu tenho, né? Altos níveis de pressão, com o tempo, vai, rápido, continuamente sujeito a prazos, né? Então, prazos, e aí a medida vai aumentando ou diminuindo o risco, né? Porque uma coisa é você ter um prazo que você consegue cumprir, outra coisa é você ter um monte de prazo inatingível, né? Ter aqueles prazos que você falou assim, é para amanhã, e chegou a demanda 10 da noite, e o seu horário de trabalho era até às 6, e alguém liga e fala, mas tem que fazer, sabe? Então, isso também é um risco psicossocial. Relações interpessoais, então relações precárias entre gerentes, supervisores, colegas de trabalho, clientes também. Então, se eu não consigo, se eu tento falar com o meu gerente, eu tento falar com o meu supervisor, meu gerente está sempre batendo a porta na minha cara, falando, poxa, não tenho tempo para você, não posso falar agora, ou colegas de trabalho que não ajudam, que não tem abertura para trocar uma ideia, para poder melhorar alguma coisa ali no ambiente. E isso também é um risco psicossocial. E aí, ao meu ver, né, o risco mais grave de todos, né, que inclusive a CIPA mudou a nomenclatura também, né, para ser Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio, né, é justamente o assédio. Então, abuso, ameaças, agressão física, verbal, sexual, violência, né, discriminação baseada em gênero, em raça, religião, crença, orientação sexual. Então, esses são riscos, são exemplos de riscos psicossociais no trabalho. Então, nesse primeiro momento aqui, não tem uma relação direta com o trabalho de um psicólogo, né? A gente precisa identificar o que está acontecendo no ambiente de trabalho. O que nesse ambiente de trabalho, eu gosto até de fazer essa brincadeira, o que nesse ambiente de trabalho pode fazer o meu funcionário, o meu colaborador, querer visitar um psicólogo, precisar visitar um psicólogo, tá? Então, essa é a pergunta-chave para se fazer,
identificar esses riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Vamos ver aqui, ó, tem pessoal que está perguntando aqui também, né? A gente assiste a gravação, a gente manda sim, tá, Kátia, a gravação. E aí eu queria saber também aqui de interação com vocês. Algum desses riscos psicossociais que a gente comentou aqui, né? Esses exemplos, vocês percebem no ambiente de trabalho de vocês? Vocês identificam isso? Porque eu já identifiquei isso em vários. E quando você... ritmo de trabalho, principalmente no setor comercial, o Rômulo está falando, né? Se você abre o LinkedIn, o que mais tem lá é reclamação disso aqui, gente. É o que mais tem, gente desabafando sobre essas situações no ambiente de trabalho. Ah, se essas pessoas estão certas, se elas estão falando mais do que deveria, se tá outros quesitos aí, mas eles existem, tá? Então, a gente tem que pensar, são os riscos psicossociais no trabalho. Então, quando alguém me pergunta muito sobre a questão de onde entra o trabalho do psicólogo nisso, né, eu realmente pergunto, poxa, onde que entra de fato, né? Porque será que é o psicólogo que vai conseguir reduzir a sobrecarga de trabalho ou conseguir analisar se aquela pessoa, se aquele profissional está com uma subcarga, não está tendo as habilidades dele realmente desempenhadas sendo usadas na empresa ali, né? De forma que ele consegue fazer, que está atingindo a capacidade que ele tem. Não é o psicólogo, né? É o líder, é o gestor que está ali direto com a equipe. É, no máximo, o RH que está ali presente na empresa, que tem algum contato, mas mesmo assim, às vezes não é, né? Porque está afastado, está num outro setor. Então, não é trabalho do psicólogo identificar riscos psicossociais, nem minimizar e nem prevenir esses riscos, né? Não é trabalho dele. Isso é um trabalho que exige um olhar muito mais amplo sobre processos e gestão, né? Então, é sobre a gente mudar a forma que a gente realmente trabalha, para a gente mudar o jeito que a gente está acostumado a trabalhar para começar a ter um processo de trabalho, uma gestão de trabalho diferente, que é o que, de fato, vai reduzir os riscos psicossociais, tá bom? Ficou claro até aqui? Né? A Andressa também falou, relações interpessoais, como aferir esses riscos, é uma pergunta da Rina. Então, Rina, como que a gente vai aferir esses riscos? Através de pesquisas, através de entrevistas, através de observação, tá? Inclusive, isso é uma pergunta que eu recebo muito também, que eu já faço pesquisa de clima na minha empresa, né? Profissionais de recursos humanos. Eu já faço pesquisa de clima. A pesquisa de clima é suficiente para mapear os riscos psicossociais, né? Olha, suficiente eu não vou poder te dizer com todas as letras, porque eu não sei qual é a qualidade da sua pesquisa de clima, né? Mas ela é uma das ferramentas que pode sim ser usada para mapear os riscos psicossociais, porque na pesquisa de clima, né, uma pesquisa bem respondida, os funcionários, os colaboradores já relataram todos esses problemas. Então, se a sua empresa usa pesquisas de clima, tem esses dados lá, grandes chances são de que você já tem riscos psicossociais mapeados. Diga. Não, e outra questão também, tá? Só para deixar bem claro aqui nessa parte legal, tá? Não legal de ser bacana, legal de ser jurídica. A nossa NR1, que a gente está falando aqui, ela não traz nenhuma obrigatoriedade desse método, dessa avaliação qualitativa, quantitativa de pesquisa, tá? Porém, como ela regula esse gerenciamento de risco ocupacional, que tutela ali o programa de gerenciamento de riscos, ela apenas é uma exigência que a empresa o faça, tá? Que faça essa identificação, que faça essa avaliação. O método que ela vai utilizar não é
relevante, mas que ela tenha esses dados dentro destes programas que há essa obrigatoriedade. Então, uma coisa é ter a obrigatoriedade de realizar essas aferições, e outra é não a obrigatoriedade do método, você fica livre ali, e existem uma série de métodos, né, que você pode lançar mão, né, existem vários sistemas, né, igual você estava falando, existe a condição de entrevistas, a questão de faltas, a questão de atestados, né, o RH ali da empresa, ou outro setor vai tutelar esse gerenciamento ali, né, como é que eles vão fazer esse termômetro da situação. Então, existe, tá, gente, também, dentro da NR1, se a gente for ler a NR1 inteirinha lá, os riscos psicossociais, eles estão dentro dos riscos ergonômicos, tá? Então, assim, se a gente for pensar dentro do que a gente tem da NR1, os riscos ergonômicos lá dentro fala que eles têm que ser avaliados por um profissional que tenha capacitação para isso. Então, qual que é a capacitação para fazer? É uma pós-graduação? É um curso livre? Ele tem que se capacitar, é só para, tipo, não ser uma coisa assim, mandei qualquer um fazer aí, não sei nem o que eu estou fazendo, tá? Que tenha curso superior, porque ele vai ter que assinar um laudo. Então, assim, a coleta pode vir da pesquisa de clima, né? Mas aí tem um laudo que você vai falar lá, essa é a probabilidade de acontecer, essa é a severidade de acontecer, se o risco acontecer, qual é o impacto que isso vai ter para a saúde do trabalhador, tá? Então, existe esse laudo, não tem uma obrigatoriedade, assim, isso também vai pensar muito do porte da empresa, tá? Mas pesquisa de clima é um bom método, entrevista também, e a observação do ambiente de trabalho, tá? Então, a gente tem, eu falo muito da observação, porque, inclusive, eu recomendo e falo, gente, se você está avaliando, não sei se alguém aqui está querendo avaliar, né? Ir em loco é muito importante, porque às vezes, e eu escuto isso muito de RHs, né, ou de profissionais também, eu não vou preencher a pesquisa de clima porque eles dizem que é anônima, mas não é, né, eles sabem, eu vou ter retaliação, eu não vou falar a verdade, inclusive, atualmente eu comentei aqui, acho que no começo, eu estou me especializando atualmente em riscos psicossociais, estou num curso de especialização sobre isso, e muitos alunos, colegas comentaram, né? Vanessa, professora lá, mas como é que a gente vai avaliar isso se na empresa o pessoal tem medo de falar? Eles não querem falar porque eles acham que vão ter retaliação. Então, se você já percebeu que as pessoas não falam porque tem medo, isso já é um risco psicossocial. E aí você vai colocar lá nos seus riscos, na sua avaliação, que você identificou por observação que isso acontece, tá? Ivane, então, vale lembrar. Diversos. Diga. Ivane, vale lembrar, eu vi a pergunta da Sheila ali, que ela fala como é que lida com essa situação, né? E não sei se é atrelada a essa pergunta dela, e atrelando com o que você falou, é que a NR1, ela fala muito sobre a transparência desses resultados, tá? E quando a gente fala em transparência, a gente também tem que falar em sigilo desses resultados, porque a gente, para poder aplicar tanto essa lei que veio, a 14.831, sobre saúde mental, e poder fazer valer as obrigações da RN1, a gente está falando de sigilo e transparência nesses dados, porque senão a gente tem até um problema que eu entendo que é uma responsabilidade, inclusive, criminal, né? Porque se é uma regulamentação do governo e você está mentindo nos teus dados ali, ou você está deixando de fazer porque sabe que essa empresa pode ter uma reputação ruim, você está fraudando numa eventual fiscalização, que é o que vai começar a acontecer a partir do dia 26 de maio, tá? Vai chegar lá o fiscal, vai falar, cadê os dados das pesquisas da sua empresa? A gente, né, não sei, recebeu denúncia, a gente está fazendo isso, como eu te falei, a gente não sabe de que forma eles vão começar a avaliar isso, né? Mas eles vão pedir os dados para essas empresas, porque agora nasce essa obrigação para a NR1, né? Então, a transparência, né, essa liberdade, acho que vai começar
a existir um pouco mais. O pessoal que trabalha direto com isso vai começar a perceber, talvez as empresas vão passar a cobrar, né, esses questionários. Uma coisa também que muitas empresas já estão fazendo, tá, é implantando o canal de denúncias. Existem hoje softwares, inclusive, né, sistemas próprios de canal de denúncias, que a pessoa pode ir lá fazer uma denúncia anônima, e aí tem toda uma regulamentação ali dentro para você avaliar se essa denúncia realmente é verídica, como é que a gente vai tratar e tudo mais. E por esses canais de denúncia, você também consegue mensurar, poxa, está sempre vindo denúncia do mesmo setor, do mesmo pessoa, do mesmo assunto, e aí isso virou um risco. Ou então, não, são denúncias avulsas, soltas, que a gente não tem conexão uma com a outra, então o risco é menor, né? Então a gente tem essa questão. Isso, vai conseguir diferenciar daí o que é um burburinho ali, que deu para ver no exemplo dela, do que é uma situação real. É uma pessoa que está descontente, é uma situação que nós, como RH, muitas vezes conseguimos resolver diretamente com a pessoa. Quando, de repente, você recebe uma série de reclamações do mesmo assunto, aí é a hora que acende um alerta vermelho ali para a RH e fala, opa, aqui nós temos um risco, aqui nós vamos precisar implantar algum tipo de programa de incentivo e conversar, inclusive, com os nossos gestores de que algo está sendo executado de forma errada, porque todos os nossos colaboradores estão sofrendo do mesmo mal, né? Eu acho que isso vai ser importante, né? A Andressa comentou aqui também, ó, há empresas que contratam terceiros para esta análise, por ser sigilosa. Sim, a contratação de terceiros é muito boa, tá? E também tem casos que você pode contratar, fazer dividido, né? Então, falando até aqui um pouco do meu trabalho, por exemplo, teve uma empresa recentemente que fez uma pesquisa de clima. Na pesquisa, teve algumas identificações dessas situações, assim, de falta de comunicação, de assédio, de algumas questões ali que existiram, que eles mencionaram, identificaram na pesquisa. E aí, eles entraram em contato comigo para contratar o serviço de observação, porque eles queriam que eu fosse lá, como uma pessoa que não conhece o ambiente de trabalho, para observar o dia a dia. Então, eu fiquei lá como uma cliente anônima, uma coisa assim, bem neutra, né? Para perceber, existe mesmo essas informações, esses relatos realmente estão acontecendo, né? Então, a gente também pode usar não só uma, mas combinar técnicas, né? Combinar informações e contratar terceiros também para essa análise, sem problema nenhum, tá? E a gente vai ver no setor de empresas que vai começar a crescer, a gente já tem grandes, todo mundo conhece as Big Fours, né, que é a Deloitte, a KPMG, que faz todas essas questões de auditoria fiscal nas empresas, que são as empresas que fazem essas auditorias. Você vai ver, vai começar a surgir empresas que fazem essas auditorias de riscos psicossociais agora, né? Porque como vai passar a ser uma exigência, é bem provável que vai começar a existir ali empresas especializadas em auditorias nesse sentido, para que elas venham como terceiro para poder, né, fazer esse levantamento e poder passar ali para os gestores da empresa a situação atual, né, da situação humana da empresa, né? A gente sai do tributário e joga para a humana, né? Porque se mistura muito, né? Não tem como juntar aqui. Mas voltando aqui à pergunta da Sheila, só para entender aqui, ela falou, ó, sim, principalmente em relações com os colegas de trabalho. Hoje está muito difícil trabalhar em equipe. Não podemos falar nada ou solicitar nada, que tudo se torna um caos. Tudo falam que estamos abusando. É fulano que não fala com Betrano. Como agir? Eu entendo que essa pergunta da Sheila é mais sobre o dia a dia, é sobre a solução, né? Então, Sheila, não é o tópico principal dessa palestra aqui, mas só para você entender que é justamente assim, ó, o que você relatou aqui é um risco psicossocial, tá? Que é o risco que a gente comentou ali, deixa eu até voltar uns slides aqui, ó, de relações interpessoais, né? Então, relações precárias entre gerentes, supervisores, colegas de trabalho e clientes. Então, se a gente estivesse avaliando a sua empresa hoje, possivelmente, né, não vou poder
garantir, porque eu só tenho o seu relato, não tenho o relato dos outros, mas possivelmente esse risco aqui estaria no laudo, né, lá dentro do PGR, de riscos psicossociais. E aí, uma das coisas que a NR1 também está obrigando as empresas a fazer é o plano de ação. Tá, esse risco existe. E agora? O que você, como empresa, vai fazer para reduzir ou para prevenir esse risco? E aí é onde entra, né, o trabalho de diversos profissionais. Então, poxa, eu como dando ideias aqui de coisas que eu implemento nas empresas. Existe uma ferramenta que eu acho muito legal e que eu gosto de implementar nas empresas, que é um acordo de equipe. Então, eu chego na empresa e eu sento com essa equipe para fazer um acordo que não tem uma validade jurídica propriamente dita, mas que naquela equipe todo mundo concorda e a gente sai dessa reunião falando, ó, não, tá bom, com isso aqui eu concordo. A gente pode fazer um plano de ação, ter uma dinâmica, ter um treinamento, ter uma interação com a equipe, trocar o gestor, mandar o gestor atual embora, colocar outro no lugar, porque ele é mais humano. Ou fazer um treinamento com os gestores para mostrar como lidar com essa situação. Então, vão ser diversos planos de ação diferentes que as empresas vão precisar começar a pensar o que precisa para resolver isso, né? E é justamente aí que entra um trabalho como o que eu faço, né? Então, tipo, vamos lá colocar esses cursos, esses treinamentos, essas medidas preventivas dentro da empresa, tá? Ficou claro aí, Sheila? Então, para a gente continuar aqui, né, é justamente o que a gente estava falando, né? É um trabalho que exige um olhar mais amplo, exige um olhar sobre processos e gestão. Então, o que a gente vai mexer nos processos da empresa? Como é que a gente vai melhorar a gestão da empresa? Como é que a gente vai treinar os líderes? Como é que a gente vai mexer nas relações de trabalho, fazer com que pessoas que não se falavam comecem a se falar? É realmente começar a mudar a cultura da empresa, né? Eu falo muito sobre isso. Trabalho de formiguinha ali, vai ser um dia de cada vez. A NR1 também não está exigindo que a empresa fique perfeita, maravilhosa da noite para o dia. A gente sabe que empresas perfeitas não existem, porque pessoas perfeitas não existem. Só que ela vai exigir que as empresas tenham medidas e comecem a colocar e mostrar na transparência aí que a Isabela falou também, né? Olha, a gente identificou isso, a gente sabe que as pessoas aqui não se conversam uma com as outras, que existe esse clima chato aqui na empresa, e a gente está fazendo tais e tais e tais medidas para melhorar isso, tá? Então, isso vai precisar estar documentado, registrado para uma eventual fiscalização, uma eventual auditoria, olhando pela empresa, né? E a gente vai precisar também ter relatos desses funcionários, desses colaboradores, desses gestores que, olha, melhorou realmente o que a gente fez aqui, agora está melhor, né? Então, a gente ter essas métricas para mostrar também. Então, respondendo a pergunta, né, com base em tudo isso que a gente falou aqui, de preciso contratar psicólogos para a equipe? Não precisa, tá? Se você quiser contratar psicólogos para a sua equipe como um benefício adicional, né, muitas empresas têm, inclusive, planos, daqueles planos de saúde que inclui psicólogos e tudo mais. É ótimo, é maravilhoso, e isso vai se enquadrar lá na lei da saúde mental para você ter o seu certificado de empresa promotora da saúde mental, né? Mas obrigatoriedade de contratar psicólogos não existe, não tem. Você contrata se você quiser, né? Porque, claro, é sempre bom para a saúde mental de todo mundo, né? Então, por que a gente não precisa contratar psicólogos, né? Porque, como eu já mencionei aqui,
poxa, não é o psicólogo que vai conseguir resolver a relação precária entre gerentes e supervisor. Embora um psicólogo que tenha habilidades ali com dinâmicas de grupo, que conheça do mercado corporativo, que tenha alguma capacitação nesse nível, possa fazer uma dinâmica, possa conduzir uma palestra, possa fazer uma interação ali, né? Mas resolver propriamente no dia a dia não é o trabalho do psicólogo. Não é trabalho do psicólogo enxergar se tem sobrecarga de trabalho ou não, né? O psicólogo, ele vai lá, tem uma conversa com você, tem uma sessão ali de 1 hora de terapia, ele ajuda ali você a refrescar a mente, a enxergar as coisas de uma forma diferente, mas no dia a dia não é parte dele, né? Então, tudo isso a gente tem aí como esse quesito com relação a psicólogos. Pode contratar? Pode. É benéfico se você contratar? Com certeza. É obrigatório? Não, não é, tá? Então, onde que eu enxergo, né? Aí eu falo eu, Vanessa, que enxergo o benefício do psicólogo, né? Olhando já pelo olhar jurídico, que a Isabela também vai trazer bastante aqui para a gente. Com as doenças mentais sendo colocadas como acidente de trabalho, como é que a gente protege que tudo caia sob responsabilidade da empresa? Como que a gente identifica se a doença foi causada ou agravada pelo trabalho? Então, nesses quesitos aqui, o psicólogo vai ajudar, porque o psicólogo vai poder avaliar a pessoa propriamente dita, né? E emitir laudos que vão ser usados numa esfera jurídica para dizer se, ó, teve sim, não teve, né? Então, comenta aí, Isabela, por favor. Tá, vamos, já que a gente vai falar dessas perguntas, todas elas juntas, vamos começar assim, né? A doença mental, ela é um acidente de trabalho hoje para nós? Ela é considerada, sim, um acidente de trabalho, só que, todavia, a gente precisa, acho que você vai falar no próximo ali, né, de ter o nexo causal, acho que é o nosso próximo slide, né? Sim. E aí, depois a gente vai entrar melhor nesse assunto, mas voltando na questão do psicólogo, onde que entra o papel do psicólogo? O primeiro, eu achei brilhante a posição em relação à Lei 14.831, ali, essa nova lei, por quê? Porque uma dessas políticas é você ter o apoio psicológico para o teu trabalhador, tá? Então, isso provavelmente vai contar como um critério para a tua certificação. E outra coisa, a gente sabe que em processos judiciais, quantos no INSS, a única pessoa que pode fazer um laudo nesse sentido, ela é um médico. Ele é um médico do trabalho ou ele é um psiquiatra. Todavia, você pode ter um psicólogo como um assistente ali, tá? Principalmente para você usar ali como prova se você está dentro de uma empresa, ou como prova se você é o próprio trabalhador, que você está em acompanhamento psicológico. Então, o papel fundamental desse psicólogo vai ser o quê? Dentro dessa nova lei que vai trazer esses benefícios para a empresa, ela estar ali como um critério para essa certificação, então ela vai ser um plus ali, como a gente já tem, por exemplo, o plano odontológico, esse plano psicológico, eu acho que seria até muito mais benéfico, pessoal, eu gostar muito mais hoje em dia do que o plano odontológico, né, o plano psicólogo. E também ali no caso de ter que ir para uma esfera judicial, ele vai servir como um assistente ali para poder respaldar a sua tese ali de que você está, sim, sobre um forte estresse, que tem um assédio, ou que não há um assédio, né? Lembrando que todo laudo, ele é emitido nesse critério ali de judicial por um médico, tá? Ou medicina do trabalho, quando a gente fala do INSS, ou para um psiquiatra ali, tá? Normalmente o juiz sempre determina que seja um médico. Já vi casos que foi um psicólogo, tá? Mas a recomendação é um médico, tá bom? E aí tem essa questão aí do nexo causal, né? Que é justamente isso que a gente estava falando. Precisa ser comprovado para poder dizer que foi acidente de trabalho, que exista um nexo causal. Então, o psicólogo ou psiquiatra, se for o caso, né, que a gente estava falando aqui também, ele vai ter que analisar, né? Olha, existe esse relato que o profissional está me passando aqui, né? Que a pessoa está me passando, que antes de ser um profissional é uma pessoa, né? Vai
faz sentido com uma situação de abuso no ambiente de trabalho? Faz sentido com uma sobrecarga de trabalho? Faz sentido com estar num ambiente de trabalho confinado? Porque isso também é, né, eu não coloquei os 5 exemplos ali, mas também é um exemplo de caso de risco psicossocial. Então, ele vai precisar fazer essa comparação e dizer, poxa, não, tá bom, essa doença aqui que ele está dizendo faz muito sentido que tenha sido causada ou agravada, né? Então, por exemplo, a pessoa já tinha depressão e aí, porque sofreu um abuso no trabalho, a depressão piorou, tá? Então, pode ser causada ou agravada para ter esse reconhecimento de fato como doença do trabalho. E aí, até voltando aqui na pergunta anterior que a gente falou, né? A gente estava comentando isso também, né, Isa, antes da gente começar aqui, que uma coisa também que os juízes olham muito é o histórico da empresa, né? Então, existe também uma crença que aí a gente também está especulando que a lei está muito nova, muito recente, mas conhecendo o que já vem do passado de processos trabalhistas e tudo mais, eles olharem e falarem, poxa, ó, essa empresa aqui está implantando medidas de risco, de controle, essa empresa que está fazendo, identificou, mostrou realmente lá no risco psicossocial, no PGR que os riscos existem, ela não está mentindo, ela está fazendo coisas para poder diminuir esses riscos. Então, isso também envolve, né, a questão de redução de pena, alguma coisa nesse sentido, né? Vamos falar um pouquinho, aproveitar que está ali naquele item 4, a questão da responsabilidade da empresa, tá? Vamos fazer um olhar ali, realmente fitando ali o risco trabalhista. A gente fala muito sobre a responsabilidade objetiva e subjetiva, né? Porque a gente sabe o seguinte, que eu sou responsável pelos meus funcionários objetivamente se ele faz um dolo, se ele faz um dano para terceiros, né? Mas será que eu sou responsável objetivamente pelo meu funcionário? E aí existem algumas diferenças ali dentro do que a gente vê sendo aplicado, tá? É bem aquela resposta bem de advogado mesmo, depende da sua responsabilidade. Por que depende? Porque, assim, atividade de risco, tá? Para a gente falar sobre esse risco psicossocial aí, existem profissões que a gente presume que elas são atividade de risco, que essa pessoa ela já vai estar inserida dentro desse ambiente. Então, a gente tem essa questão do... É o que eu falo, né? O risco é evitável, o risco é inevitável. A gente está dentro dessa esfera onde o risco é inevitável. A gente está falando do quê? Vamos pegar exemplos assim, cada um numa ponta. O operador de telemarketing, que a gente é um senso comum de que essa pessoa ela vai ser submetida a um estresse, e nós vamos falar também de um outro profissional que pode ser empregado, nesse caso, o médico. Poxa, a gente também sabe que ele tem uma sobrecarga emocional imensa. Então, a gente está falando ali de atividades que são claramente de risco. Então, ali a gente atribui uma responsabilidade objetiva para o empregador. Por quê? Porque ele sabe da existência desse risco, tá? Então, ali sim tem correlação, ali sim tem nexo causal, ali sim, esse empregador, ele vai ter que administrar a situação da melhor forma possível, porque o risco dele é inevitável, tá? É diferente daquele risco evitável. Vamos falar das situações dos escritórios. São lugares que a gente consegue implantar com maior facilidade, sabe? E aí sim você consegue fazer essa análise mais subjetiva. Será que houve um nexo causal da minha atividade ou será que não é um simples descontentamento com a atividade? Porque nós temos funcionários descontentes, tá? Que daí sim a gente pode discutir a responsabilidade ou não da empresa, porque a gente tem aí uma questão constitucional, né? Que, se não me engano, é o artigo 7º que fala ali que tem que se mencionar a culpa. Quando a gente fala em culpa, se existe ou não a culpa, a gente está falando de um risco, de uma responsabilidade subjetiva, tá? Então, vamos lá. Responsabilidade da empresa, existe? Depende, tá? Tem que analisar cada caso concreto. Existem casos onde a gente tem fatores mais presumíveis, né, por causa da exposição de alto risco ali, que é uma exceção, e existem casos que a gente vai precisar fazer uma análise mais relativa realmente do ambiente, aí vai precisar dessa equipe multidisciplinar, com psicólogo, psiquiatra, ver esses documentos ali que a NR1 está exigindo, né, para ver se realmente, poxa, o meu ambiente colaborou para isso, né.
poxa, não, meu ambiente não colaborou, essa pessoa está com um problema na casa dela, essa pessoa desestabilizou por fatores ali, porque aqui dentro eu forneço um ambiente saudável, tá? Então, essa vai ser a garantia da empresa. E é o que a Vani falou, tem o fator do juiz, muitas vezes o juiz trabalhista está anos ali naquela vara, recebe muitos pleitos da mesma empresa, ele vai falar, porque ele acaba sendo mais um juiz mais ativo do possível, criminal, né? Ele vai falar, olha, essa empresa aqui não adianta, estou recebendo 100 processos por semana em relação a isso, tá? Ele vai acabar tendo um olhar mais criterioso em relação a essa demanda, tá? Então, gente, para resumir a história, né? Depende, e a gente vai precisar aprovar esse nexo causal. Então, assim, para não correr riscos, o que você vai fazer? Você vai cumprir a NR1, você vai mapear os riscos, vai colocar lá no seu PGR, vai fazer planos de ação e vai implementar medidas de controle, né? Porque, aproveitando aí também, a gente vai falar um pouquinho sobre isso ainda também, que a Andressa falou, né? As empresas precisam ver que não se trata só de cuidar da saúde mental dos colaboradores e de multas, né? A gente tem aí essa boa gestão, né? Diminui a rotatividade de colaboradores, que é um super custo para a empresa, custo de rotatividade. Diminui o absenteísmo, então diminui os atestados, diminui as pessoas que estão lá falando, não quero ir trabalhar hoje. Diminui, tem um impacto na FAQ, né, que são os colaboradores afastados aí pela Previdência. Então, tem diversos custos que a gente reduz se a gente coloca essas medidas, né? Então, tá na hora da gente começar a pensar nisso, de fato, e não só nas multas e na regulamentação propriamente dita. E outra coisa, né, Vani, quando começar a sair a certificação dessa lei que foi recém-lançada também, ela também vai ter um peso para que o empregador chegue lá e fale assim, no meu trabalho não, eu tenho esse certificado emitido pelo governo, de que eu cuido dos meus colaboradores, né? Por isso que esse certificado vai ser bem importante mais para frente, né, para a empresa conseguir obter ele, né? Porque é uma prova pré-constituída de não, o meu ambiente é seguro. Tá aqui, sabe, seguro dentro desse ecossistema todo aí que a gente está falando, né, de saúde mental, ambiente saudável, né, promove todas essas outras questões ali que poupam todo mundo dessa relação. Então, continuando aqui para a gente já ir para os finalmente, né? Então, quais são as multas que, né, a empresa pode pagar pelo não cumprimento da NR1? Então, a gente trouxe até aqui a fonte do G1, que alguém já comentou também, né, dessa matéria. O G1 trouxe aí na matéria falando que multa varia entre 500 a 6 mil reais por cada situação, né? E estão dizendo aí, né, que o Ministério do Trabalho já vai contratar 900 novos auditores fiscais do trabalho por meio do concurso público nacional unificado. Então, assim, né, a gente, de novo, são suposições, mas a gente imagina que não é à toa que eles estão contratando 900 auditores. Né, Isa? O que você entende aí de multas, das questões que você trabalha? Essa matéria aqui é verídica, de 500 a 6 mil reais por cada situação? Então, isso vai acabar... Ela vai acabar sendo proporcional, né? Porque ela vai estar para poder instituir o valor da sanção, ela vai ter que ser uma multa proporcional em relação ao porte da empresa, em relação ao nível da infração, são todos os fatores que vai poder gerar, sim, essa diferença de margem, tá? Porque você tem que sempre fazer esses dois, como é que eu vou dizer, esses dois paralelos, né? Poxa, a empresa é uma empresa pequena, né? Um dano enorme, você vai ter que mensurar, ou é uma empresa enorme com um dano pequeno, ou é uma empresa enorme com um dano enorme, então ela vai ter que passar por esse tipo de avaliação para o fiscal poder arbitrar a multa, tá bom? E assim, voltando para a questão tanto da NR1 quanto dessa lei da saúde mental, lembrando, a lei da saúde mental no ambiente de trabalho, ela não traz multa, tá? Quem traz a multa é a NR1, que traz tanta fiscalização, tanta multa, a forma dessa multa, então quem fala assim, mas ainda vai dar tempo de regulamentar essa questão de multa. Não, a partir do dia 26 de maio você vai estar sendo fiscalizado e dessa fiscalização vai sim poder ter sanções. Então a gente está falando em sanções
pecuniárias, ou seja, de valores, igual estava essa matéria de 500 a 6 mil, vai depender de cada situação, né? Eu acredito que pode até ultrapassar o valor de 6 mil, confesso que vou ter que dar uma analisada ali, não vi nenhuma questão de valores ali, provavelmente eles estipulam sempre um patamar, tá? Eles colocam ali índices do governo, às vezes o FIRS, essas moedas que eles usam ali para colocar um patamar, tá? Mas, sim, você já vai ser fiscalizado, você já vai começar a receber sanção, e dependendo da gravidade dessa infração, você vai poder ser interditado também, tá? Então, esse é o maior risco, você vai poder ficar sem, porque às vezes é uma empresa enorme que tem um monte, o que é ficar pagando umas multas? Se você chegar no patamar de 6 mil reais, tranquilo, mas e a interdição? Quando eles entendem que a medida melhor vai ser interditar o ambiente. Aí a situação fica mais gravosa, né? Então, sim, a partir do dia 26 vai começar, sim, ter a fiscalização e a aplicação de multas, tá? Com até a multa mais grave, que seria a interdição de atividades, ok? Então, gente, assim, só para deixar o alerta mesmo, porque teve gente também que, não sei se está aqui, se não está aqui, já comentou em posts nossos, assim, do Instagram e tal, que, não, só começa a valer depois do dia 26. Não, depois do dia 26 começa a valer a fiscalização e as multas, né? Então, não deixa para se regularizar e para avaliar os riscos e para colocar os riscos no PGR e criar o plano de ação no dia 25, no dia 24, tá? A gente tem 2 meses aí pela frente e quanto antes você fizer isso, melhor. Tá? Então, você está aí na empresa, começa a pensar nisso. E para a gente encerrar aqui, a gente tem realmente, como a Isabela também já comentou, os benefícios pelo cumprimento da lei. Então, a lei da saúde mental, ela não gera multa, ela não gera nenhuma fiscalização. Ela é uma lei que vem para impulsionar que essas medidas preventivas sejam tomadas, né? Então, vai ter aí os benefícios fiscais que ainda estão pendentes de regulamentação, né? A gente imagina que isso vai acontecer. Mas, como a nossa colega aqui, a Andressa, comentou aí no chat, tem muitos outros benefícios para a empresa que não é só o fiscal de impostos dentro do ambiente de trabalho, né? É aumento do engajamento e da produtividade da equipe, é a redução do absenteísmo e da rotatividade de funcionários, é uma maior atratividade para talentos, né? Porque você tem uma reputação positiva. Se você tem lá um certificado que fala que você promove a saúde mental, as pessoas vão falar, poxa, quero trabalhar nessa empresa, não quero trabalhar na outra que eu vou sofrer, né? E empresas certificadas poderão usar isso como um diferencial competitivo, né? Assim como hoje já ocorre com o GPTW, né? O Great Place to Work, né? Um certificado que muitas empresas têm. Só que a gente sabe que o GPTW é uma consultoria, é um certificado pago, né? Por uma empresa internacional. E esse certificado de empresa promotora da saúde mental vai ser feito pelo governo. Então, não sabemos ainda, porque também está para ser regulamentado isso, como que vai ser essa avaliação para ser emitido esse certificado. Mas a gente imagina, né, que talvez tenha um custo, se tiver algum custo, né, menor do que o GPTW. Né? O que você fala sobre isso, Isa? Qual que é o seu pensamento? Olha, eu vou só rapidamente dar uma pesquisada aqui só para só para melhorar aqui a questão da multa, tá? Que eu fiquei assim, nossa, 6 mil reais, realmente eu estava certa, tá? Tem muitos fatores ali que vão ser observados para poder chegar no cálculo da multa, bem rapidamente, tá? Vai ter identificação da infração, eles estão colocando o grau de 1 a 4, vai ter que consultar um anexo de uma outra NR, a NR 28, tá? Que vai ter o valor da UFIR, que foi, inclusive, a moeda que eu utilizei ali, que é uma unidade fiscal de referência que o governo usa. Também vai ter aplicação de fatores agravantes e atenuantes e número de funcionários, tá? Então, assim, você vai ter que fazer esse cálculo variando o grau da tua infração,
o número de funcionários para ver o porte da empresa, qual é a infração que você cometeu ali para ver exatamente onde ela está nesse anexo, para você poder chegar no patamar do valor da multa. Então, eu acredito que ela não fica nessa faixa limitadora ali que o G1 apresentou, tá? Porque realmente não vai ter um número certo, vai ter que avaliar todos esses fatores correlatos. Mas voltando sobre os benefícios, tá? Todos esses benefícios que você falou, e quem traz realmente não é a NR1, é a Lei da Saúde Mental. Por quê? Porque ela está buscando promover, incentivar, ela vai trazer esses benefícios para o trabalhador e principalmente para a empresa. Eu vou dar o meu ponto de vista em relação à empresa, tá? Existe um fator empresarial que a gente chama de goodwill, que é o valor agregado da tua empresa. Quanto que vale o teu negócio? Nossa, isso daí vai ser um super critério para esse goodwill, tá? Ele vai trazer um valor muito bom. Então, se você está praticando esses atos, a tua empresa vai melhorar perante o mercado, principalmente para essas empresas de tecnologia que acabam trabalhando ali na bolsa, né, ou outras empresas. O valor dela aumenta, então isso faz um up nas suas ações, isso gera retornos para os investidores, então isso vai ser fantástico, esse é um benefício ótimo. E aí, falando sobre o benefício fiscal, é o que eu falei, ela é uma questão especulativa, tá? A lei não menciona benefício fiscal ainda. Só que essa lei, ela ainda está um pouco carente de regulamentação. Quais são as regulamentações que a gente espera que serão regulamentadas, né, que virão, né, que estão por vir aí? A gente provavelmente vai ver ali os critérios específicos para a obtenção desse certificado. Provavelmente iremos ver o processo para a obtenção desse certificado, como é que vai ser esse processo, tá? E a terceira coisa vai ser realmente regulamentando se haverá ou não benefício fiscal, que eu acredito que virá. Ah, vai poder deduzir. Ah, vai poder fazer um crédito tributário e tudo mais. Então, eu acho que nós vamos ter esses tipos de benefício, tá? Volto a dizer, em relação ao benefício fiscal, é o único que a gente trabalha ali na esfera especulativa, porque a lei realmente não prevê ele, mas é bem provável que ele virá. Porque, igual eu falo, a empresa precisa ter uma contrapartida para o bolso dela, né, em relação a estar cumprindo isso também, né. Então, eu acho que dentro das perguntas jurídicas, que a gente poderia esboçar ali para finalizar o nosso encontro, eu acho que agora a gente consegue fechar, a gente já tem um panorama mais geral e depois a gente pode marcar encontros mais específicos. Um sobre a responsabilidade, um sobre a questão da multa, um sobre a questão desse PGR, que eu vi que foi a última pergunta da Cadilena aqui. Essa pergunta da Cadilena eu já sei até responder aqui. A gente pode fechar as perguntas aqui, tá, gente? Uhum. E aí a gente pode ir marcando os encontros, vocês podem sugerir também nas nossas redes sociais, olha, gostamos, mas queremos entender um pouco mais sobre o risco psicossocial, daí a Vanessa pode marcar com uma psicóloga, com outro profissional da área, ou realmente uma dúvida mais jurídica ali, como é que vai se aplicar, como é que eu vou agir perante um fiscal, como é que vai ser a minha defesa em relação a um fiscal, que a atuação dele não é verídica, como é que eu vou me defender disso, sabe? Então, assim, a gente pode trabalhar mais esses pontos específicos, até para o nosso encontro não ficar muito longo, tá bom, pessoal? Ó, gente, eu vou, nesse momento agora, deixar aqui os nossos contatos, tá? Quem quiser anotar aí, tá os WhatsApps, para vocês entrarem em contato com a gente direto. E, enquanto isso, vou responder algumas perguntas que ficaram aqui no chat, né, para serem respondidas. Então, ó, o Rômulo perguntou, doutora Isabela, com relação a essa atualização da NR1, que o prazo de adequação é até 26/5/2024. Toda e qualquer empresa, independentemente do tamanho e quadro de colaboradores, terá essa obrigatoriedade ou será algo gradual de acordo com o porte? Não, pela simples leitura da NR1, é para todos, até porque isso é uma questão constitucional, tá? A lei não pode fazer diferenciação. É claro que o que a gente espera é que a fiscalização bata na porta primeiro dos grandes empresários do que nos menores, né? Porque a gente sabe que eu espero que o governo tenha essa consciência de que a implantação vai ser gradativa. Mas é claro que a cobrança vai vir daquele que tem uma infraestrutura maior, né? O pequeno negócio, ele tem o risco, sim, de fiscalização, mas talvez não na mesma proporção de que um grande negócio terá. Por uma questão lógica, não por uma questão da lei, mas por uma questão lógica de como as coisas funcionam no âmbito prático.
mas a lei não pode fazer nenhuma diferenciação, tá? Eu acho que ela vem para todos. Acho não, tenho certeza, né? Rômulo, complementando até um pouco do que eu pesquisei aqui, né? Eu sei que a pergunta foi para a Isabela, não foi para mim, mas tem ali qualquer empresa que tenha um profissional registrado como CLT precisa se regularizar até 26/5/2024, tá? E aí foi o que a Isabela falou, a gente imagina, né, por uma questão prática, que eles vão começar a fiscalizar os maiores primeiro e que os pequenos não vão ficar, né, tão rígido ali. Mas vai saber, né? Se bater o louco na cabeça de algum fiscal e quiser bater na sua porta, não sei. É que a gente também não sabe como é que vai funcionar a denúncia, né? Exato. Que eles vão fazer algum tipo de canal de denúncia, alguma coisa nesse sentido, e aí é bem capaz que você receba a surpresa. E aí, quando você fala essa questão do empregado, eu só vou fazer uma pincelada do quanto isso é interessante, por quê? Porque a gente tem muitas empresas que trabalham no formato de prestadores de serviço. E aí, exatamente, você está trabalhando como autônomo ali, né, por causa de um contrato de prestação de serviço. Então, você não tem essa obrigação trabalhador e empregador, né? Porque isso ela acaba sendo uma norma vinda do Ministério do Trabalho, né? Como prestador de serviço, você é um microempresário, você é um prestador, você está em outra esfera, né? Então é por isso que a Vanessa até comentou, ó, que você tenha um funcionário registrado, né? Seria um critério ali, né? Mas, volto a dizer, né? Na NR1 está bem claro ali toda e qualquer empresa. Pode ser fiscalização. Então, e assim, nesse quesito dos prestadores de serviço, que muitas empresas têm, né, a famosa pejotização, né, a gente também sabe que tem muitos PJs que acabam entrando com processos trabalhistas por equiparação ao CLT e ganham. Então, tem algumas recomendações também, eu já escutei, já li sobre isso, né, falando que é bom a empresa se prevenir com essa questão de riscos, inclusive para prestadores de serviço que entram na empresa. Né? Porque o ambiente de trabalho engloba todos, é por isso que eu falei, é toda e qualquer empresa, mesmo que tenha exigência empregado, empregador, mas ambiente de trabalho está ali, está o teu prestador, tá? A empresa terceirizada, vamos falar sobre, por exemplo, empresas terceirizadas que prestam serviço de segurança e limpeza. Pô, ele está no teu ambiente de trabalho, isso não te autoriza a assediar a copeira, ou segurança, sabe? Pessoas que prestam esse tipo de serviço, eu entendo que isso faz sim parte de todo o ambiente. Sim, é isso mesmo. Então, assim, o melhor é prevenir. E respondendo à pergunta da Caidilena, que ela falou aqui, ó, os programas como o PGR que estão válidos precisarão ser obrigatoriamente atualizados ou a adaptação ficará conforme o vencimento desses programas, porque tem custo esses programas. Caidilena, o que eu já estudei sobre isso, inclusive foi uma das minhas aulas aí que eu falei que eu estou fazendo essa especialização em avaliação em riscos psicossociais, é que você tem que fazer um laudo complementar, tá? Então, se os riscos psicossociais não estão ainda no seu PGR e o seu PGR vence só em julho, em agosto, em setembro, em outubro, sei lá, depois do dia 26 de maio, então você vai fazer um laudo avulso para incluir ali os riscos psicossociais, tá? Isso pode ser contratado de forma avulsa, tá bom? Respondendo aí a sua pergunta. Eu vou responder da Luciana aqui, que essa é mais jurídica, tá? Se aplica a empresas públicas. Sim, se aplica a empresas públicas, sociedades de economia mista, como o Banco do Brasil, por exemplo, empresa pública, a gente tem aí a Caixa Econômica, autarquias, como hospitais públicos, universidades federais, todos que tenham ali pessoas que têm relação de trabalho, que estejam na administração pública, que tenham pessoas sob o seu comando ali como trabalhadores. Então, fundações, associações civis, todas, tá? A NR1 também, se eu não me engano, tem um artigo que fala, que tem ali sobre isso, tá? Que é todas as empresas do governo, exatamente por a questão que a lei não pode discriminar nesse sentido, tá? Também estão sujeitas a esse tipo de fiscalização.
E aí, acho que a gente respondeu a maioria das perguntas, só para a gente finalizar com a pergunta da Giane aqui, que chegou agora, conseguem mandar a gravação? Sim, vamos mandar a gravação, tá? Para todos que se inscreveram, para quem participou, quem estava aqui ao vivo, para quem eventualmente se inscreveu e não participou, porque, ó, não sei como é que teve oscilação aqui ao longo do tempo, mas agora a gente está com 19 pessoas ao vivo, e foram um pouco mais de 100 pessoas inscritas, então vão receber a gravação também, e se quiserem mandar e compartilhar isso com outros colegas que não estão aqui, fica à vontade, porque quanto mais gente souber disso, melhor, tá? Então, a gravação vai ser enviada. O Rômulo agradeceu, já entendeu aqui, as empresas públicas também já foi respondido, Rômulo falando dos PJs, então Rômulo, se protege aí, Rômulo, por favor. Eu acho que sim. Até dei uma olhada na lei aqui, realmente fala ambiente de trabalho, viu? Eu não ficaria tão presa, mas eu não tenho ninguém registrado. Eu acho que não. Eu acho que tem que proteger todo mundo, como eu falei, hoje existem muito terceirizados dentro das empresas e PJs, né? Então, é isso. Aí o pessoal está aqui agradecendo, e não tendo mais perguntas, gente, eu também agradeço a participação de vocês. Mais uma vez, querendo entrar em contato com a gente, tirar dúvidas, perguntas, entender um pouco mais dos nossos trabalhos também, como é que a gente pode ajudar nisso, fiquem à vontade aí, tá bom? A Isa colocou aí as redes sociais, o Instagram dela, vou deixar o meu aqui também. Vanessa F. Malerba. Tem Instagram, tem LinkedIn, pode procurar, você vai achar com esse código aí, tá bom? E espero que tenham aproveitado, desejo uma boa noite, um excelente final de semana para vocês, ainda tem amanhã de trabalho para a maioria, né? E nos vemos no próximo encontro, tá bom? Obrigada, pessoal. Agradeço, Vanessa, pelo convite. Estou muito aberta, tá precisando, estamos aqui. Obrigada, pessoal. Muito bem.